Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a doce paz de Jesus esteja agora e sempre em nossas vidas. Eu quero, primeiramente, agradecer o convite da nossa irmã Célia de ter acolhido a minha fala em visita ao centro que hoje a gente serve, e ao Marlon pelo contato. Então, eu espero fazer com todos vocês a reflexão que, na verdade, ela já foi feita no mês passado na nossa casa. Eu sou do Centro Espírita Irmã Sheila, e essa palestra surgiu um artigo que está nesse jornalzinho entregue a vocês hoje, sobre a valorização da vida, um tema tão importante, principalmente para nós espíritas, que temos o dever de levar a doutrina a muito mais pessoas, e assim a gente dá valor realmente a essa oportunidade da reencarnação dada a todos nós. Me apresentar, né? Eu sou Cristiane, eu sou mãe de 2 crianças, casada há 21 anos, e meu marido que me levou para a doutrina espírita. Eu ganhei 2 presentes, o casamento e a doutrina. E há 25 anos, 26 mais ou menos, é o prazo aí na minha vida corpórea que eu sirvo a doutrina, e há 4 na missão de fazer a palestra, fazer os estudos e assim disseminar com quem a gente pode sobre o Evangelho de Cristo. E é uma missão, né, dada, e todas as vezes me dá o friozinho na barriga, porque é sempre novo, porque as pessoas que estão nos acolhendo são novas para a gente. E cada um tem uma percepção de vida, cada um tem um olhar de vida. Então aqui eu venho para somar somente mais um olhar, o meu, frente ao Evangelho. Então a primeira perguntinha que eu trago para essa noite, que a gente está falando de valorização da vida, lá na questão 880 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E os espíritos respondem que é o de viver. Então, já de cara, os espíritos falam que o nosso primeiro direito é o da vida. E aí, quantas e quantas pessoas a gente vê aí despendendo, não valorizando, ou dando realmente fim à sua própria vida. A gente sabe que de 2010 até agora é constante e alto, né, a crescente de pessoas morrendo por conta de o autoextermínio. As pessoas que andam no momento de desatino e tiram a vida achando que ali vão resolver a sua dor, a sua angústia, e aí quer não se ver mais nesse mundo. E a gente sabe, na doutrina, ela vem nos mostrar que a gente não sana aí com os nossos débitos. A gente faz aumentar quando a gente, por bel prazer, quer disseminar essa vida que foi nos dada. Então, Chico Xavier vem nos falando, através da fala de Emmanuel, que a gente pode sair muitas vezes dessa vida, mas não da vida. Então, a gente pode sair muitas vezes da encarnação atual, mas não da vida. Então, meus irmãos, já de cara, sem muito explanar, já é colocado para nós que a gente não tem que exterminar nada, a não ser confiar para exterminar, sim, as mazelas morais que temos e trazemos. Porque nada nessa vida foi um presente. Tudo foi conquistado. E se é negativamente, foi por más inclinações. Se não foi dessa vida, foi em vidas passadas. E isso o Evangelho vem trazer para a gente, segundo o Espiritismo, que dá o consolo. E na questão 153, então, para falar desse primeiro consolo sobre a questão de valorizar a vida, é que na questão 153 está nos perguntando em que sentido se deve entender a vida eterna. E os espíritos nos respondem que é a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória, passageira,
Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E aí vem o sentido da imortalidade. Então nós podemos passar por aqui, mas a gente ainda continua vivos. Porque nós não somos a matéria. Nós passamos pela vida, mas não somos essa vida. E continuando na questão 149, também do mesmo livro, a pergunta é: em que se transforma a alma no instante da morte? E vem nos responder que volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, que ela havia deixado temporariamente. Então, meus irmãos, muitos irmãos encarnados têm a ilusão de que, dando fim à sua vida, vai resolver os problemas. E a gente volta a ser um espírito. E aí, às vezes, sem uma assistência maior, instantânea, de imediato, do jeito que a gente fica querendo sair do problema. Porque muitas vezes a gente está inebriado, como uma frequência de rádio, eu sempre digo, que depende muito do que a gente está sintonizado. Se eu estou sintonizando com energias positivas, eu vou me conectar com elas. Se eu estou me sintonizando com energias negativas, assim também eu farei. Então, muito a gente tem que doutrinar o que pensamos. No pensamento, a gente não manda, mas a gente tem que, dia a dia, manter o controle. Por quê, meus irmãos? O pensamento ele é direcionado pelos nossos sentimentos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente sente, com o que a gente vibra. Então, quando a gente sente erroneamente, a gente acaba pensando coisas negativas. E pensando coisas negativas, eu sempre digo, a gente acaba falando negativamente e agindo negativamente. Então, certamente, essas pessoas que pensam e fazem, né, e tentam contra a sua própria vida, certamente estão com sentimentos difusos, estão com sentimentos, né, enegrecidos e precisam estar sendo amparados pelo amor, né, pela solidariedade. E a gente percebe, principalmente nós na Casa dos Espíritas, que quando chegam até nós, os irmãos que procuram a assistência dessa casa, muitas vezes eles estão sedentos de ser escutados, serem olhados olho no olho, terem conectados aí não só de um interesse temporário, mas uma intenção de dar sentido àquela vida. E essa é a mensagem, que a gente dê sentido a cada vida, porque cada vida importa. Então, o Espiritismo, ele vem nos abençoar com a imortalidade. Né? Então, através de N literaturas, através de psicografias, o mundo espiritual entra em contato conosco falando: meus irmãos, aqui a vida continua. Então, a gente tem que se apegar a essa questão para nos fortalecer. Fortalecer aonde? Na nossa fé e nos nossos sentimentos. Porque a gente tem que cuidar disso, do que estamos sentindo, daquilo que está dentro da gente, que às vezes aqui ninguém está vendo e ninguém está sabendo o que a Cristiane está pensando ou sentindo. Mas cada um de nós é responsável por pensar e zelar sobre higienizar isso, do que a gente está fazendo brotar aí dentro de nós. Então, eu trago primeiro essa reflexão para que a gente possa ser vigilantes. Porque Jesus, quando disse vigiai e orai, ele não disse primeiro para orar. Ele disse para a gente vigiar. E vigiar o quê? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Porque assim a gente vai conseguir ser mais vigilantes em nossas ações. E a ação de levar ao fim da vida, ela foi uma ação invigilante. Ela foi uma ação que deixou de ser filtrada anteriormente nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Então, meus irmãos, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, diz que a cada pessoa que tem o autoextermínio, que se suicida, tem 20 pessoas na tentativa. Olha só, meus irmãos, como é importante, se a cada um de nós vibrarmos positivamente, levarmos a mensagem de Jesus até a todos aqueles que estão do nosso lado, a gente vai poder estar salvando, quem sabe, 1, 2, ou quem sabe as 20 vidas. Por que não trazer para nós a responsabilidade?
A questão é que no mundo, aí falando assim, mas por que as pessoas andam não querendo viver? Porque a vida está cada dia mais difícil. A gente está cada dia sendo testado nessas nossas necessidades de burilamento moral. E o mundo está com ofertas reluzentes. Está vestido de ouro, mas por dentro está fétido, meus irmãos. A intenção é das piores. Porque, principalmente depois das redes sociais, a gente olha as redes sociais hoje e faz o quê? O comparativo. O comparativo de um corpo mais bonito, um corpo mais saudável, de uma situação econômica melhor, de um carro da hora, do momento, de uma chefia. E a gente sempre pensa que nós deveríamos ter mais, ser mais. E a gente se compara, e aquilo vai virando uma ferida, e que se a gente não higieniza, ela vira uma ferida que talvez não tenha cura. Então, eu os convido a gente refletir qual a real necessidade das nossas vidas. O que a gente pode dar valor? O que a gente dá valor? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que dá muito preço. Eu valho o quanto eu tenho. Eu valho o que eu visto, a minha aparência. As pessoas deixaram de... Hoje em dia, quem é mais antigo sabe que a sua palavra valia muito. Hoje, as pessoas falam aqui, virou a esquina, não se interessam mais com o compromisso feito. Então, a gente tem que perceber que a sociedade anda nessa transição danada, né? Porque a gente deu do planeta de provas e expiações, a gente está indo para um de regeneração. E só vai acompanhar o progresso quem deixar para trás todas essas mazelas. Porque a gente está sendo provado e expiado a todo instante. Eu sempre digo que nós estamos numa escola. A vida é uma escola. E todo mundo está numa sala de aula diferente. Não adianta a gente comparar com o irmão. Não adianta a gente pensar que a gente poderia estar ou ser. Porque o irmão está diferente no processo evolutivo. Mas a gente tem que aproveitar o aprendizado da recreação, do recrear, do momento do recreio, que é esse que estamos aqui vivendo hoje. Que a gente está com oportunidade de troca, porque essa é a vida. A gente dá e recebe. A gente ensina e aprende. Então, nesse momento que a gente está recreando, a gente vai recriando os nossos sentimentos. A gente vai aprendendo com o outro, a gente vai ensinando o outro. E por quê, meus irmãos? Quando a gente volta para a pátria espiritual, nós voltamos com os ensinamentos daquela sala de aula que lhe pertence. E se você não fez direitinho a lição de casa, você no mínimo vai ficar estagnado naquela mesma série. E ninguém está aqui, eu acredito, que numa segunda-feira à noite, a gente querendo estudar o Evangelho de Cristo, que se não é para progredirmos, não é para refletirmos, para tentar passar de ano, tentar fazer a tarefinha de casa, né? Tentar fazer a prova no final dessa encarnação e falar, passei. O que eu vim fazer nesse momento aqui na Terra, eu consegui cumprir. Então, muitos vão voltar para a pátria espiritual sem êxito. Porque às vezes estão procrastinando, que a gente sempre deixa para depois. A gente sempre deixa para segunda-feira, hoje. A gente sempre deixa para o mês que vem, para o ano que vem. Mas o dia é hoje, meus irmãos. A mudança tem que ser feita agora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Precisamos urgentemente nos burilar, porque trabalhando a nossa intimidade, será muito mais fácil, assim, a gente ajudar no burilamento moral daqueles que estão ao nosso lado. Porque não adianta, e é o que a gente fala, eu menciono muito da rede social, a gente ficar olhando para a casa do vizinho, para a grama do vizinho, e cuidado, a grama pode ser sintética, e a gente achando que ela está sendo aguada todos os dias. E a gente, por vigiar a grama alheia, a gente deixa de aguar a nossa. A gente deixa de cultivar a nossa grama.
Então, que a gente possa ter essa reflexão, levar para a gente, de cuidar o que a gente pensa e principalmente do que a gente sente. Eu trago para reflexão no capítulo 6, o Cristo Consolador, ele vai nos dizer que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé do futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. E aí ele nos promete um jugo leve, suave. E por que a gente fica tão pesado e achando que as tormentas da vida são tão difíceis? Porque o peso, meus irmãos, está na matéria. O peso maior está nas condições físicas e materiais que a gente se impõe. Porque eu quero o melhor carro, eu quero a melhor casa, eu quero o melhor emprego. E nisso a gente vai esquecendo de viver o leve, viver a convivência fraterna entre os nossos entes queridos dentro da nossa própria casa. Quantas famílias estão guerreando dentro da própria casa, da própria parede, aí, ó, que abrigam todos? É um invejando o outro, é um disseminando ódio, né, para com o outro. Não é um lar específico. Quase todos os lares vão encontrar esse tipo de doença, essa doença moral. E isso torna muito pesado. Então, quando a gente começa a nos livrar desse peso de a gente começar a ser mais humanos, aí humanos não no sentido somente material, mas ser solidários, né, sermos olho no olho, coração a coração, a gente vai ver que Jesus nos promete, o que ele nos promete é fácil de acontecer. E aí vem a imortalidade como um dos princípios, e eu coloco um outro princípio que nos ajuda nessa valorização da vida, que é a esperança, né, de dias felizes, e que ela permeia a vida de todos nós. Na questão 614, os Espíritos nos respondem o que se deve entender por lei natural. E aí respondem assim, que a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. Ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Será que se a gente fizer uma reflexão agora, dos momentos mais infelizes que a gente já viveu, será que neles a gente realmente não estava afastado dos princípios divinos? Eu tenho quase certeza que sim, meus irmãos, porque eu também me fiz essa reflexão e assim eu me peguei. Porque todas as vezes que a gente afasta dos princípios de Deus, a gente atrai a infelicidade. Quando a gente está próspero, próximo a Deus, né, aos princípios que Ele vem nos ensinar, como a solidariedade, o amor, a caridade, a fraternidade, a gente se sente leve. Porque nosso papel, meus irmãos, é de servir. O sol ele não está ali para se esquentar. A macieira não come da sua maçã. E nós temos que aprender a nos doar. Mas nos doar através dos nossos sentimentos positivos. A gente tem que doar a nossa audição, o nosso olhar, o nosso abraço. Muitas vezes vai precisar da doação material também. Mas essa não é a mais importante. Eu sou assistente social e muitas vezes, quando na pessoa mais necessitada física, né, da matéria, né, do alimento, das roupas, quando perguntado,
o que mais sentem falta? Sentem falta do acolhimento. Sentem falta do olhar generoso. Sentem falta, meus irmãos, da escuta ativa. O que é uma escuta ativa? É uma escuta interessada. Não é só fazer como fala, por tabela. Não, eu vou escutar só para fazer a caridade. Nós podemos até pensar que o outro, né, da nossa equipe ali, fraterna, vai achar que você está sendo caridoso. Mas a gente não engana a espiritualidade. A gente não engana a Deus. Então, que a gente faça sempre as coisas, né, essa doação com o coração. Na questão 619, também do Livro dos Espíritos, a pergunta é que Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei, e aí vem nós a difundir, né, a doutrina espírita, e ele veio, né, os espíritos responder para a gente que todos podem conhecê-la, mas nem todos vão compreender. O que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então não adianta a gente ficar numa competição. Apesar de sempre eu mencionar que a gente tem uma fila indiana no progresso. Nós sempre olhamos um outro, né, e achando assim, ele tem, ele pode, ele é. O que está à frente da gente. A gente tem uma limitação um pouco dessa visão. Mas a gente esquece o quanto a gente já evoluiu. Tem pessoas atrás da gente nessa fila indiana querendo ser, estar e ter o progresso que a gente conquistou. E muitas vezes o que a gente faz? A gente despreza tudo que conquistamos. A gente tem uma negatividade, né, forte aí permeando a todos nós. Porque a gente ainda deixa esses amiguinhos, né, que não querem a nossa evolução, e que são muitos, fazer, né, disseminar a sementinha do ódio, da desconfiança, da raiva, dos ressentimentos. E muitas vezes a gente ainda é pego dizendo que temos razão. E é sabido que não é necessário ter razão, meus irmãos. O mais importante é termos humildade, termos amor a nós e ao próximo. Esse é um ensinamento maior. Então, a gente já viu aqui sobre a imortalidade e sobre o destino final, que é sermos felizes. Então, todos nós podemos ser felizes. Quando fala felicidade, não é desse mundo terreno, né? Não é daqui da terra. Mas ele pode fazer parte do meu mundo interno, quando eu aceito os ensinamentos de Jesus. Porque já a espiritualidade já nos diz que quanto mais eu fico longe dos ensinamentos de Jesus, eu sou infeliz. Mas se eu trago, né, os ensinamentos para dentro dos meus dias, se eu sou agradecida até pelos dissabores, porque eles também, meus irmãos, fazem com que a gente avance. Talvez, se a gente não tiver a perda, talvez se a gente não tiver a necessidade de alguma coisa, a gente nunca vai dar valor. Na época da Covid-19, muitas pessoas ficaram sem respirar direito. E será que essas pessoas não deram mais valor ao ar que hoje tem para respirar? Aquelas pessoas que hoje ainda habitam esse planeta? Certamente. Mas o valor é maior porque um dia lhes faltou. Então, quando a gente tem a falta, muitas vezes a gente fica, né, chateado, esbraveja, porque eu. Tem fulano, ciclano que é muito pior do que eu. Pior hoje, meus irmãos, com o olho que a gente tem. Será que lá no passado, quem contraiu a dívida maior? Será que não fomos nós? Por que a gente acha que sempre nós temos que ter um lugar especial na vida? Por que a gente acha que nós não vamos ter as tormentas? Tá certo, a gente precisa nos valorizar e é necessário isso. Mas a gente também tem que validar que muito vem com as provas e expiações que a gente deixou de transpor, deixou de conhecer, né? Se conhecer. Sócrates já dizia na antiguidade
que é uma pergunta também muito falada no Livro dos Espíritos, que a resposta está no conhecer-te a ti mesmo. Quando o dia que a gente olhar para dentro de si, a gente se conhecer e saber do que a gente pode, o que a gente não pode, do que a gente pode fazer em outros momentos. Porque eu sempre digo, quem é mãe ou pai aqui, fala assim, se mexer com um filho meu, eu sou capaz de matar. Porque a gente um dia já matou. Então, meus irmãos, não duvidem que a gente pode ter animalidade dentro da gente. Mas nós, como seres racionais, a gente tem que ir moldando o que a gente quer ser. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas a gente tem a potencialidade, né, da centelha divina e criadora dentro da gente. A gente merece tudo, mas a gente tem que um percurso muito árduo para chegar no tudo, que é esse que despende, né, muito da gente, do orgulho, da vaidade, que a gente tem um pouco mais de humildade. Então, a gente falou então da imortalidade, sobre a felicidade, né? E agora a gente vem falar sobre a reencarnação. Porque quando a gente valoriza a vida e a gente percebe que a gente tem a oportunidade da reencarnação, olha que maravilha. E aí na questão 132, os espíritos respondem qual a finalidade da encarnação dos espíritos. E eles nos dizem que é sobre a pluralidade da existência e a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? E respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, se eu não faço meu dever de casa, eu acabo repetindo de ano e volto a fazer a mesma tarefinha. E às vezes aquele amiguinho, aquele familiar, aquele colega de trabalho que eu me antipatizo, né, que eu esbravejo nas costas, volta ali com um vínculo até muito maior para a gente poder nos redimir as nossas faltas, né, e tentar ser assim um pouco melhor. Continuando, meus irmãos, na questão 167, quando falam também da finalidade da reencarnação, só para fidelizar que a reencarnação é um bálsamo, né? Um presente para todos nós. E por ela a gente está aqui, né, reavendo os nossos débitos. A finalidade é para expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Então todos aqui estamos para o progresso da humanidade. E para que ele aconteça, é preciso ter o burilamento moral e particular, esse individual. Com essas três máximas, né, da imortalidade, do poder de felicidade que está em todos nós, quando a gente segue assim o Evangelho de Cristo, e a oportunidade da reencarnação, a gente vem falar então um pouquinho sobre o suicídio. E lá na questão 944, Kardec pergunta se o homem tem então o direito de dispor da sua própria vida. E os espíritos nos respondem que não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei. E lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem uma partezinha que só fala do suicídio e loucura. E eu peço licença para trazer um pouquinho para a gente aqui para finalizarmos. Ele fala assim, que a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então vai muito do nosso olhar. Aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Então todo mundo aqui encontra um momento de dissabor, um momento de dificuldade, né, um dia difícil. O luto, né, às vezes da perda de uma pessoa, perda aí de um emprego. A gente passou por uma época pandêmica que a gente viu muitas pessoas, né, depressivas, porque com dificuldade econômica. Mas as pessoas que tiveram fé, né, de dias vindouros, puderam exercitar aí a paciência. Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto,
e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Então, a pessoa que não tem confiança no futuro, ela acaba pensando que o fim, né, de sua vida será a resposta melhor. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são as maiores incentivadores do suicídio. Então, aqui, novamente, o Evangelho vem reforçar o que foi dito. Que a matéria, né, o reforçamento do que é, do ter, está levando a vida de muitos irmãos que estão hoje encarnados. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitas a ideia do suicídio. Com o Espiritismo, a dúvida, não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. A paciência e a resignação afastam a ideia do suicídio. O espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, a certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível. Quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. E essa, meus irmãos, foi a frase que mais me incomodou em todo o meu estudo. Porque quando formos espíritas, e aí me fez indagar se eu sou espírita. Porque quando a gente sofre com a perda de um ente querido, e quase vai junto, né, com o caixão, a gente se pega naquele torpor, aquela angústia, aquela raiva momentânea, e a gente percebe que muitas vezes a gente não é tão espírita, porque se a gente acredita na imortalidade, que a gente vai se reencontrar um dia, por que o desespero? E assim é um exemplo somente. Então, que a gente faça essa reflexão, porque quando formos, vou ler novamente, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Eu acho que essa é uma máxima. E como, meus irmãos, quando a gente é envolto de pensamentos não tão positivos, não tão vivificantes, não tão a favor da vida, que a gente ore. A gente tem que vigiar e orar. Mas se a vigília não deu certo, se mesmo assim eu senti, eu pensei, que eu possa então orar, me comunicar com a espiritualidade amiga, com essa que está o tempo todo a nos manter acolhidos em seus braços, querendo que nós, seus irmãos, cresça, evolua, porque esse não tem jeito, gente. Vai ser o destino de todos nós. Tardiamente ou não, o destino de todo mundo é o progresso. Precisamos então evoluir. E que seja a partir de hoje, uma segunda-feira, que a gente possa voltar para casa, né? Além de orar, que a gente possa ser mais afável, mais amável, que a gente possa ouvir com mais docilidade, que a gente perca um pouco a toga de juízes que somos, que a gente olha para o vizinho, olha na rede social, olha para o colega de trabalho, olha para o familiar e mete o bedelho. A gente mete nossa opinião onde não é chamado. E a gente acha que temos razão. Porque como eu iniciei a palestra falando, nós simplesmente olhamos sob a nossa ótica. Mas a ótica perfeita vai ser sempre a de Jesus. Só para finalizarmos, quando a gente chegar nesse momento, né, já que a gente falou sobre a questão de opinar as outras vidas, que muitas vezes a gente não tem o elixir para resolver os nossos problemas da nossa própria vida e a gente fica querendo fazer isso com o do vizinho, né? Com um colega, com um amigo, com um familiar. A gente passe, então, pelas 3 peneiras, né? Que primeiro vai ser da verdade, que essa peneira, então, se a gente não viu, não ouviu, só soube, a gente não presenciou, que ela, então, não tem motivo de continuar falando sobre. A gente possa passar, então, pela peneira da bondade. Vai ser bom para mim? Vai ser bom para o outro? Vai ser bom para o mundo? Se não for, já despreza a informação. E que a terceira, então, peneira se ela passou pela verdade, pela bondade, que ela passe, então, pela peneira da utilidade.
ela vai ser útil para a minha vida, vai ser útil para a vida do meu semelhante, não sendo, meus irmãos, que a gente não opine. Porque se a mensagem não for verdadeira, não for bondosa e não for útil, ela não faz sentido, nem para a nossa vida e nem para a vida do semelhante. E que a gente possa voltar para casa, né, com essa vontade de viver, acordar dispostos, e não só para mais um dia, mas para o dia que Deus me deu a mais, para poder burilar essas tormentas, esses sentimentos ruins, às vezes, esses pensamentos tortos, para que eu possa ser melhor, para que eu possa ser irmã do meu próximo, para que eu possa ser fraterno nas minhas ações e acolher a mim e a todos que estão à nossa volta. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.